Então, gente, graça e paz, o nosso quarto dia de estudo, para a gente dar continuidade a essa transformação, a esse transformando o seu ser interior, transformando o nosso interior. E é importante que a gente compreenda a maneira como as coisas do Senhor acontecem. Que maneira é essa? É gentil, né? É carinhosa, é respeitosa, mas mais do que tudo, a gente falou aqui no começo, é um bisturi sem anestesia. Gentil, carinhoso, maravilhoso, mas é uma cirurgia delicada. Por quê? Porque as nossas emoções são uma área delicada. As nossas reações às circunstâncias são delicadas. Só que Deus quer curar isso nas nossas vidas, para que nós tenhamos reações de acordo com o quê? Com o Espírito de Deus. E é importante a gente se conhecer para poder saber como que nós reagimos às coisas. Não é verdade? Então, dando continuidade, a gente parou falando em como conviver com os que não têm convívio. Falamos das dificuldades e o que fazer para conseguir lidar com essas situações. E nós paramos então na personalidade. A gente vai entrar no assunto personalidade. Eu quero te pedir em casa, vocês que estão aqui, para que cada um tenha um jeitinho próprio, né? Cada um é singular e Deus, ele respeita essa singularidade, essa questão de ser único, de ser exclusivo. Ele tem uma forma só para o Rafael, não tem outro Rafael. Pode até ter uma clonagem, né, como os cientistas fazem, mas ainda assim não é o Rafael. Não tem o Espírito de Deus, né? Não foi moldado pelas mãos do Senhor. Por isso que é algo que traz tanta controvérsia, certo? Então existe só uma forma para a Patrícia, uma forma para o Hélio, uma forma para o Rauri, para a Grazi, para a Camila, para a Fabi, uma forma para mim, para a Hanna, para a Radassa, uma forminha. E Deus trabalha de acordo com cada um, de uma maneira especial. Então a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões e o agir, ou seja, a individualidade social de cada um. Então tem uma psicóloga americana chamada Daphne, que ela fez um quadro e ela colocou algumas coisas acerca de personalidade para que a gente pode se identificar. Se você tiver vontade, né, quiser expressar algo, você se identificando, fica à vontade. Se não, também. Eu acho legal quando a gente conversa a respeito do assunto, eu particularmente, né? Mas fiquem à vontade. Então, olha só. Existe um tipo de personalidade, ó, tipos de personalidade que podem interferir no nosso relacionamento com as pessoas. Como assim interferir? Podem ajudar ou atrapalhar. Personalidade narcisista. Característica do narcisista: quer sempre ser o centro das atenções e só se preocupa consigo próprio. Por que que ele é assim? Algumas causas, né? Não é tipo assim, é só isso. Não, algumas causas. Motivos disso ter acontecido. Na infância não teve o amor necessário e no fundo sente que nunca foi amado pelo que realmente é. Então são geralmente pessoas que muito amam a si próprias. O objeto predileto do narcisista é o espelho. Ele adora se contemplar, se arrumar no exagero. Eu também gosto de me arrumar e tal, mas existem os exageros. O narcisista é louco, apaixonado pelo espelho. Ele tá num lugar, ele tá se olhando, né? Enfim, onde ele vê o espelho, ele tá lá. Por quê? Porque ele precisa se afirmar. Já que não teve alguém para afirmá-lo, ele precisa se afirmar para si próprio. Outra personalidade: exaltado, irritado e nervoso. Ele leva tudo pela emoção e desconsidera a razão. É um outro tipo de personalidade.
Geralmente vem de um ambiente familiar tumultuado e a expansão é a melhor forma de demonstração de afetividade. Então ele abraça, ele beija, ele é extremamente expressivo, até exagerado, né? Outro tipo, frio, isento de paixão e insensível, leva tudo pela razão e desconsidera a emoção. Já é aquela pessoa que você vê que não tem quase reação emocional nenhuma, extremamente controlado. Foi criado em um ambiente familiar de negação, tudo era não. E como proteção, nega as suas emoções. Como ele ouviu não o tempo todo, então para ele não sofrer continuando, ele já fica na dele, que assim é uma maneira dele se proteger de mais um não, né? Ele é impassível, indiferente, desumano e pode chegar a ser até cruel. Então a gente está vendo algumas características, pode falar. Esse impassível aqui é o quê? É impassível. Uma pessoa passiva é uma pessoa que não tem reação para nada. Passivo, ele fica parado. O impassivo é aquela pessoa que assim, ela não tem reação e quando tem, é extremamente exagerado. Entendeu? A gente podia até procurar tem um dicionário? Não tem um dicionário para a gente ver exatamente o significado. Até eu vou anotar e eu vou procurar isso para te passar depois. É um outro tipo de personalidade, cético, descrente e duvidoso. Não acredita em relacionamentos afetivos e tem dificuldades de lidar com suas emoções. Então ele não acredita, ele está sempre na defensiva, né? Está sempre retraído. Então, essa pessoa, qual o motivo dela ser assim, cética, descrente, duvidosa? De alguma forma foi traída. Cresceu em um ambiente desprovido de emoções. Ele esperava o contrário. O seu mecanismo de defesa é o cinismo e o humor negro. Aquela pessoa debochada, entendeu? Ele se defende assim, brinca com tudo, mas não brinca de uma maneira normal. É cínico mesmo. E até mesmo aquelas brincadeirinhas de mau gosto, aquele cinismo de mau gosto. Ele tem uma atitude bastante duvidosa de quase tudo. Então, tudo que essa pessoa faz, você não sabe ao certo realmente o que ela está fazendo. Você observa e sempre parece duas coisas. Ou que ela está querendo alguma coisa de volta, ou que tem alguma coisa por trás, não sei, sabe? É uma característica. O trabalhador compulsivo está sempre trabalhando ou com agendas sociais cheias, tem dificuldades de lidar com os seus sentimentos também. O que aconteceu? Qual o motivo? Sofreu abandono na infância e preenche a agenda de tal forma para não enfrentar os seus sentimentos. É uma pessoa que não consegue lidar com as emoções. Então ela trabalha muito, porque daí ela não tem tempo para pensar. Porque se ela parar para pensar, ela vai encontrar o vazio dela e ela vai entrar em choque. Não tem defesa, né? Exatamente. Ela não consegue adquirir defesa para saber o ponto certo onde que ele errou e como é que vai resolver. Exatamente. Não tem ação, né? Não tem reação. Ou tem. Mas pode ser. Pensa exageradamente, acaba trazendo culpa, não para. Tudo daí vem culpa, vem transtorno, daí vem dúvida, vem uma enxurrada de emoções que a pessoa não consegue controlar. Por quê? Porque tem que ter a mente para não pensar. Na realidade, não é que ela para e pensa no que ela perdeu, mas aconteceram tantos traumas de infância, nessa questão do abandono, que ela se sente extremamente insegura, largada. Então, para ela não sentir isso, essa angústia, esse abandono, ela ocupa o tempo dela com um monte de coisas. Ela não quer lidar com ela mesma, né? Sim, exatamente. Ela trabalha, ela ocupa a mente dela, na verdade, com o trabalho para não ter que pensar nas emoções. O problema é as emoções, gente. Não existe cativeiro maior. Lembra que a gente falou aula passada? Não existe cativeiro maior que as nossas emoções. Quando nós somos dependentes de ações e reações, isso gera na gente um claustro, uma cela, uma cadeia. É algo que realmente, emocionalmente falando, eu não consigo fazer as coisas completo.
na complexidade que elas têm de ser feitas. Eu entendo, eu sei, mas eu não consigo dominar isso. O perfeccionista, outra personalidade, tem alto padrão de exigências para tudo e para todos. Todas as situações devem ser perfeitas. Perfeito mesmo. Os motivos. Geralmente, assumiu grandes responsabilidades quando pequeno ou cresceu em um ambiente sem segurança. Por isso, as coisas têm que estar sempre em ordem e controle. Meu Deus. Saiu do quadradinho. Gente, isso é terrível. Isso aqui é uma cadeia. Eu passo por isso, é complicado. É Com complicado. 17 anos, cuidar da loja, ser gerente da loja, com 3 funcionários ainda, ter que criar responsabilidade, mandar os outros embora ainda, Tá bom. resolver tudo. E quando a gente recebe responsabilidades muito grandes antes do tempo, isso gera situações bem complicadas. Por quê? Porque se sair, porque daí você se condiciona fora do tempo. Daí você, digamos, assim, eu só vou conseguir fazer determinada coisa se for assim. Se fugir 1 milímetro do programado, pronto, joga tudo pro alto, não dá. E a gente tem que entender que quando nós, nascidos de novo, e mesmo no mundo, não existe nada perfeito. Existe um Deus perfeito, que nos capacita de glória em glória e nos aperfeiçoa nele. Só que os padrões de Deus são uns, os nossos são outros. E a gente às vezes se cobra demasiado. E isso traz o que para nós? Peso. Eu não consigo me relacionar com as pessoas, porque eu não aceito que ela não faz como eu não aceito que o meu é sempre melhor. E daí, enfim, começam uns conflitos, né? O sonhador cria realidades alternativas que impedem a razão ou a emoção. Acha que o universo vai conspirar para as coisas acontecerem. Ele espera cair do céu. Eu tenho fé, não. Eu tenho fé Entendeu? no receber. Ele viaja, não sai do lugar, mas ele já foi para tudo quanto é canto que você imagina. Já construiu a casa dos sonhos, o castelo, tudo construído. Mas não faz nada para aquilo acontecer. Tem muitas pessoas que falam assim, não, amor, E daí as coisas não acontecem, só um pouquinho, perdão. As coisas não acontecem e daí ainda bota a culpa em Deus, bota a culpa no marido, bota a culpa no pastor, bota a culpa no amigo, no pai. Coisa, né? Não é dele a culpa, não é ele que fica viajando. Que coisa. Né? Sonha. Não, é errado sonhar? Não. Errado? Ficar esperando cair do céu. A gente tem que tomar iniciativas, a gente tem que fazer a nossa parte. Por que aconteceu isso com essa criança? Sofreu grandes decepções na infância ou cresceu em um ambiente mentiroso, em que as informações ficavam debaixo do tapete. Tudo que a família, os pais, as pessoas ao redor passavam não eram verdades, eram ou meias verdades, ou escondia na cara dura embaixo do tapete, olhava nos olhos e dizia, é assim. A criança sabe que não é, ela viu, mas se falar alguma coisa vai apanhar, né? Então essa criança nasceu e cresceu num ambiente mentiroso. Então ela foge da realidade. Porque a realidade é o quê? Muito dura para ela. Ou eles falam uma coisa e é outra? Que isso? Estou confuso. Imagina, nós hoje temos dificuldade de compreender isso. Imagina para uma criança que não tem entendimento. Raul, você queria falar alguma coisa? Não, eu estou só simplificando aqui, porque até em muitos casos, até no meio da gente fala, meio evangélico, né, assim, das igrejas, muito que os pais falam que é missionários, outros falam que vive pela obra, é pela graça de Deus, é pelo Deus que manda o salário, Deus que manda comida, manda tudo. E também os filhos vão crescendo pensando que, tipo assim, nossa, é tão fácil, né? Não precisa estudar, não precisa fazer nada, eu vou só ver da obra, vou só, né? Porque Deus mandar o fogo do alto aí e vou fazer algo como meu pai fala, mas eles esqueceram que o pai deles também teve um propósito, teve de espedaçar um pouco algumas coisas deles, os pais deles, para depois é um motivo para poder buscar a obra. E os filhos não crescem com a mentalidade, pensa que é tudo fácil. Por quê? Porque daí é uma falha dos pais sentarem com seus filhos e explicarem. Isso é uma falha muito grande, é muito importante. Por quê? Porque eu não posso ensinar o meu filho a viver da minha fé. Eu tenho que ensinar o pequenino o caminho que ele tem que andar.
Ela tem que construir, as minhas filhas têm que construir a fé delas com o Senhor. E nós, como pais, a gente às vezes tem errado, muitos líderes, muitos pastores, que seja, homens e mulheres de Deus, têm errado com os seus filhos. Por quê? Porque não têm ensinado o caminho com eles. Daí a criança vai contar um testemunho, ela fala do pai, ela fala da mãe, do pastor que ela ouviu. E as experiências dela, que vão gerar o quê? Firmeza, fé, autoridade, segurança. Não, ela está firmada na experiência do pai e da mãe. Daí o que acontece? Ela vive o sonho, porque ela não sabe realmente que o pai e a mãe pelejam no joelho. Entendeu? Experiência com Deus. Tem que orar, tem que ter vida com Deus, vida de santidade, comprometimento, responsabilidade, obediência. Eles não têm noção. Então, para eles é só provisão. Então, nós como pais temos o quê? Que ensinar os nossos filhos a ter um relacionamento com Deus. Certo? Outro tipo de personalidade, controlador. Gosta de estar no controle de tudo e exerce o poder de forma imperativa. Na infância, foi privado de exercer as suas habilidades, seja por falta de incentivo dos pais ou por frustrações dos próprios pais. Então a gente vê o pai controlador que acabou gerando um filho controlador. E a gente sabe que isso é uma escada, isso vai caminhando e as gerações vão passando, e isso vai passando de pai para filho, de filho para pai, e vai embora, e vai embora, e vai embora. Né? A gente vê histórias de pais que não conseguiram sucesso no esporte, mas daí obrigam o filho a praticar um esporte para que eles se sintam realizados. Mães ou pais que quiseram ter uma carreira bem sucedida, e daí ela não conseguiu, daí o filho ou a filha tem que fazer o que o pai ou que a mãe quer. Ou então um pastor, ou então um missionário ou um evangelista, ou que seja, porque são 5 os ministérios que a palavra de Deus fala que é apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Daí a pessoa tem um chamado evangelístico na vida dela, mas é ungida como pastor. Vai ser ungido pastor, mas é um evangelista frustrado. Daí ele vai querer que o filho não viva a frustração dele. E daí, de repente, o filho tem um outro chamado. E ele vai empurrar o filho para o chamado que ele gostaria de ter desenvolvido. Então, gente, são coisas que acontecem no nosso dia a dia. Não é que não para pra gente pensar, vai acontecendo. E se eu não discerno pelo Espírito de Deus, vai virando uma bola de neve. E isso tudo vai acumulando dentro da gente. Se nós não tivermos esse discernimento e não caminharmos pelo Espírito de Deus. Né? E não buscarmos, porque todos nós somos falhos. Eu não consigo ver a minha vida inteira. Tem momentos que eu sou obrigada a parar e fazer análises assim, gente, peraí, né? Que nem diz a palavra, todo dia de noite, quando você deitar a cabeça no seu travesseiro, o que você vai fazer? Vai meditar sobre o seu dia. Então ali eu vou pensar, nossa, hoje eu agi errado com tal pessoa, de repente, Senhor, preciso estar mudando, né, os meus conceitos, a minha maneira de fazer, de ser e tal. Isso. Então, mesmo nós que compreendemos ou que temos uma visão já aberta, precisamos constantemente estar fazendo isso. Para não perder o foco. Né? Também entra aqui a pessoa que é tipo assim, igual controlador, ele é um pai e o esposo. Aí a esposa, onde a esposa vai, ele tem que saber onde é que ela tá e fica ligando. É o controlador daí possessivo, que daí ele tem aquele sentimento de posse. Entendeu? Só que a gente tem que ver o que gerou isso. Porque tem esposos ou esposas que agem assim por cuidado. E outros não, outros realmente por possessividade. Né? Mas não é um sentimento bom, não é algo saudável. Não é mesmo. Outro sentimento aqui. Abnegado. É desprendido de qualquer embaraço, compromisso ou interesse próprio. Quais são as motivações? Extremamente prestativo, não sabe falar não aos outros e se põe no lugar dos outros com facilidade. Então, como que age? De alguma forma não foi valorizado quando criança e não se sente bom o suficiente para si mesmo e para os outros. Sente que não merece estar onde está ou que sempre está errado. Então, a pessoa abnegada, né? Ela está sempre
aquela coisa assim, aquele negativismo, aquela coisa de eu não consigo, eu não posso, eu não alcanço, sabe? Daí quando alguém pede algo para ela e ela não pode, ela não sabe dizer não, porque o que vão pensar de mim? Não, daí não vão gostar, ou não vão me respeitar, eu vou decepcionar a pessoa. Então o que acontece? O abnegado, ele não consegue se comportar. Ao mesmo tempo que ele muitas vezes não se sente capaz, quando ele tem a oportunidade de fazer, mas não é para fazer, porque não posso. Ou, por exemplo, chega alguém, diz que eu não tô, e eu tô. Daí o abnegado de repente vai pegar, vai parar e vai, ai meu Deus, e agora? Se eu disser que tá, ela vai ficar brava comigo. Não, eu tenho que dizer que não posso dizer que você não tá. Eu tenho que ser verdadeira, eu tenho que viver e seguir segundo princípios e fundamentos. Essa tem que ser a palavra da verdade. Não, se você quer, então você manda outra pessoa, ou então resolva você. Eu não vou mentir por você. Não existe meia mentira e meia verdade. Existe verdade e mentira. A verdade vem de Deus e a mentira vem do diabo. E o pai da mentira é o diabo. Então, ou eu tenho parte com Deus, ou eu tenho parte com Satanás. Mas e se essa meia verdade ou meia mentira que seja para proteger alguém? Proteja com a verdade, não com omissões ou mentiras. Você vai gerar, além de uma brecha gigantesca na tua vida, você vai gerar uma brecha na vida de outro, porque você vai envolver outras pessoas na mentira, ok? Então aqui são só alguns tipos de personalidade. Mais tarde a gente vai falar especificamente sobre cada uma. Vamos lá. A personalidade de um indivíduo é formada também pelos pais, pela escola, líderes religiosos e pela vida, né? Então, como eu já falei, o caráter de um ser humano começa a ser gerado a partir, mais ou menos, desde a concepção. Mas vamos colocar naturalmente dos 3 anos até os 7, é o período mais crítico, entre aspas, ou mais forte. É o período que a criança mais aprende, mais suga. Vocês veem que você ensina uma coisa agora, daqui a 5 minutos ela decorou, ela já sabe. Você diz, meu Deus, o que é isso? Né? Por causa da avidez deles. Dos 3 ao 7, por favor. Eu estava olhando para trás na reportagem, estava falando sobre as pessoas compulsivas, as pessoas que... sobre o caráter da pessoa. Ele fala dos 3 ao 7... é o período que você vai saber o que seu filho futuramente vai ser e o que vai ser e o que é. Por exemplo, dos 3 ao 7, ou você domina ele dos 3 ao 7, depois dos 7 você acabou, não consegue mais. Porque ele cresce com a mentalidade dele que, num sentido, ou você ensina no sentido certo dos 3 ao 7, ou ele vai misturar os dois sentidos e futuramente vai ter problemas para decidir o que é ou o que não é. Então, e daí o que acontece? Em Cristo Jesus a gente ainda tem uma vantagem. Porque nós temos o Espírito de Deus que nos capacita a ir além. Porque eu vim para o Senhor com 19 anos. A minha personalidade, o meu caráter estava formado. Tinha coisas boas, mas tinha bastante coisa ruim. Então Deus foi moldando, Deus foi fazendo, Deus foi transformando. Né? Agora, se não tem o Espírito de Deus, o que a gente vê? Uma sociedade arrebentada, uma sociedade onde existem várias leis e vários conceitos que estão destruindo mais ainda a sociedade, aparentemente com cara de construção, mas está sendo desconstrução, essa que é a grande realidade. Nós estamos sendo roubados no cerne, no caráter. As pessoas estão desculpando as suas motivações, os seus conceitos, porque algumas coisas estão dando base para fugir disso aqui, que é a palavra de Deus, que é a única verdade aceitável nas nossas vidas. Existem filosofias, existem teorias, mas nos serve algo a filosofia, a teoria, Aristóteles, Platão, Freud, Jung, que foram homens inteligentíssimos, sem o Espírito de Deus? Sem a palavra do Deus vivo? Sem as Escrituras? Sem o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e nos conhece desde a criação, desde o ventre das nossas mães?
Só o Senhor pode prescrutar cada cantinho da gente. Então nada que seja puramente humano tem a essência. Pode ajudar, mas se não tiver o Espírito de Deus, não vai passar de palavras vazias ou de conhecimento que você joga no lixo. O que Paulo falou que ele fez com todo o conhecimento dele? Natural. E era conhecimento, gente. Ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Ele jogou fora. Ele disse que ele considerou tudo aquilo lixo. Por quê? Porque ele tinha conhecido algo que tinha a palavra e tinha vida. E é isso que a gente tem que trazer para nós. Não adianta só conhecimento. Tem que ter o Espírito. Horas vamos acertar, horas vamos errar. Mas o que importa é o Espírito que nos conduz e nos leva a compreender e acertar. E tentar de novo, e tentar de novo, e alcançar a vitória, e não alcançar a vitória, mas eu cresci em maturidade. Sempre vai ter um propósito. Quando eu não alcançar aquilo que eu quero, Deus teve algum propósito. Ou eu estou em desobediência, ou Deus quer me ensinar algo aqui mais profundo do que eu pensava. Muito mais profundo. Então, quando ainda são crianças, nós devemos educá-los e controlá-los enquanto ainda se pode. Entendeu? Esse estudo tem base na teoria da doutora Neuza Tioca. Todos aqui conhecem a apóstola Neuza Tioca? Então, ela também é uma das pessoas assim que eu tenho feito cursos, que eu tenho... Só um pouquinho. Não, filha. Samuel tá aqui. Deixa o Samuel ali. Isso aqui também não era pra estar aqui. Depois o teu pai arruma ali. Desculpa, gente. Tá bom, filha? Preciso da tua cooperação. Você não tá cooperando muito. Então, a apóstola Neuza Tioca, ela coloca o quê? Ela teve revelações e a gente, pelo conhecimento, a gente observa que às vezes atitudes são influenciadas por demônios. Então, existem as doenças psicológicas que nós já vimos, elas existem, porém elas foram geradas por algo. Aonde? Na psique. Brechas na nossa vida natural do dia a dia, que não se percebe, que acabaram gerando enfermidades na alma, que de tão fortes acabaram exteriorizando na nossa carne, como a falta de serotonina, noradrenalina, que é o que mais tem atacado nos dias atuais. Porque é onde mexe nas emoções, é onde deixa a pessoa cativa das emoções. E nós vamos vencer em nome de Jesus, porque nós somos livres pelo Espírito de Deus. Um cristão é livre. Nós somos livres, nós temos que ser livres e nós alcançaremos essa vitória em nome de Jesus. Aqui, igual coisas que acontecem no dia a dia. Isso. Às vezes é uma criança, às vezes ela nem teve como Evitar aquilo aconteceu. Aí, igual você fala, a brecha foi aberta mesmo assim. Foi, porque o diabo é legalista. Ele não quer saber se você conhece aquela lei ou não. Vamos lá, você conhece a lei de gravidade. Você sabe se vocês pularem de um prédio de 2 andares, você vai cair. Então você não vai pular. Agora a Radassa, ela não sabe. Não vamos botar nem a Radassa. Vamos colocar um bebezinho menor, de um aninho. Se você colocar a criança ali, ela não sabe que a lei da gravidade ela vai cair, vai se esborrachar. E ela vai deixar de pular? Não. Então a lei, a gente tem que entender que as leis espirituais, elas existem, eu conhecendo elas ou não, elas vão atuar na minha e na tua vida. Então, a criança não sabia daquilo, mas a responsabilidade pela criança era quem? As autoridades sobre a vida dela, os pais, a escola, os professores, ou os pastores, ou os chefes, enfim, quem estava com ela. E os pais são autoridades. Se um pai abusa de um filho, seja emocionalmente, sexualmente ou de surrar também, ele é autoridade. Então ele está abrindo a brecha, mas a criança, ela não sabe. Mas é uma lei. Foi aberto algo na vida daquela criança. Só que em Cristo Jesus nós temos como fechar tudo isso.
Mas a gente precisa entender, porque tem coisas que às vezes a gente vê no dia a dia que a gente não entende. E se tu for perceber, no ano passado, você vai parar e vai dizer, nossa, agora eu entendi por que eu ajo ou por que eu reajo de determinadas maneiras. Né? Então, olha só. Buscando informações acerca de comportamentos e atitudes de demônios, cada indivíduo tem uma boa porcentagem de probabilidades de que alguns demônios estejam agindo na influência, na manifestação ou caráter que contribui para uma personalidade. Então, todos têm uma personalidade, todos têm um caráter, que pode ser o quê? Influenciado. Vamos lá. A fase de maior influência na vida de uma criança é a adolescência. Se um adolescente começar a andar com outro adolescente problema, o que vai acontecer? Ele vai ser influenciado, certo? Certo. Existe a probabilidade da luz influenciar as trevas? Existe, mas a palavra de Deus diz o quê? Que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Então a palavra do começo ao fim, ela diz o que para você? Se afastar da aparência do mal, certo? Se você está vendo que é um caminho, você tentou uma vez, duas, não deu certo, você vai sair. Vai continuar andando, vai acabar perecendo. É fato. Então, se uma pessoa natural pode influenciar, então existe também a influência espiritual. Tem um filme, agora eu não lembro, é com a Michelle Pfeiffer, que até o Daniel Mastral cita, né? Que é uma influência de demônios. É uma menina que é sequestrada, eu esqueci o nome do filme agora. E daí mostra, ela tá no metrô, mostram jovens batendo nessa menina. E daí, de repente, ela tem uma visão, um lampejo, e ela vê demônios influenciando a violência, incitando a violência. E isso, gente, é real. Não é só filme. Existem hostes espirituais da maldade. A Bíblia fala que existe uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Ao nosso redor, os anjos do Senhor, e ao nosso derredor estão os demônios, que estão esperando uma brecha para tragar. Então vamos lá, para identificar alguma coisa. Demônios que agem na rebelião, eles causam o quê? Vamos lá, teimosia, vontade própria, é um revolucionário, rebelde, insubmisso, a questão da liberdade feminina, o feminismo, ou o machismo também, insubmissão às autoridades. Isso são algumas influências do demônio da rebelião. Demônios que agem no orgulho, altivez, arrogância, astúcia, dificuldades para fazer amigos, ego, egocentrismo, impaciência, insolência, justiça própria, machismo, resistência em relacionar-se, ser tratante ou não ter palavra e soberba. Você combina, entendeu, com a pessoa, mas ela nunca cumpre com o que ela combinou. Ela combina uma coisa, mas ela faz outra. O quê? Não tá nem aí pros outros, o negócio é ela, entendeu? Ela se resolve, ela faz, tem que tomar cuidado. Demônios que agem na amargura, dificuldade de amar, violência, falta de perdão, incapacidade de amar, ira, vingança, temperamento ruim, ódio, raiva e ressentimento. Tá dando para identificar algumas coisas? Demônios que agem na contenda, argumentação, briga, difamação, disputa, luta e rixa. Demônios que agem na competição, ego, impulsão, vontade própria e orgulho. Algumas coisas só, que são as mais fortes. A gente pode enumerar inúmeras, pode colocar várias outras coisas, mas essas são as principais. A gente está falando de relacionamentos, né? De ser um líder cristão, de ter uma vida de santidade, de obediência. E se a gente conseguir observar algum tipo desse comportamento na gente, já é o primeiro passo para que sejamos transformados. Então é vergonha admitir alguma dessas coisas? Não. Tem que ser corajoso, ousado. Mas admitir
já é o passo para a vitória. Já é dizer, Deus, eu preciso de Ti e eu quero essa transformação. Eu quero o Teu caráter, eu quero a Tua vida dentro de mim. Porque enquanto essas coisas estiverem fortes na nossa vida, a gente não vai conseguir gerar o fruto do Espírito do jeito que Deus quer. A gente não vai conseguir reagir às situações diárias como o Senhor deseja. Vez por outra nós vamos errar, mas não pode ser a regra. Tem que ser a exceção. Eu não posso xingar, eu não posso mirar e falar palavras torpes, palavrões. Isso é pecado, gente. Deus não se agrada disso. Isso ofende. E ofende quem está ao redor também. Eu não sei, eu não consigo mais ouvir. Sabe? Eu teve uma situação que eu fiquei muito brava ano passado, que eu acabei ficando muito brava. E eu acabei falando uma palavra que eu não devia ter falado. Mas que vergonha! Que vergonha que eu fiquei. Eu dizia, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Fazia uns 10 anos que eu nunca mais tinha nem pensado nisso. E eu falei, que vergonha. Eu chorei de vergonha na presença de Deus. E se acontecer de novo, eu vou chorar de vergonha de novo. Porque não pode ser natural. Eu não posso achar isso natural, gente. Porque esse é o verdadeiro arrependimento, né? Eu preciso ter. Eu preciso querer isso dentro de mim todos os dias. Ai, mas eu errei de novo. Arrependa-se de novo. Vai pro chão, vai pro pó. Clama o teu Deus. Ele é teu Senhor, Ele é misericordioso. Volto a repetir. Eu não posso usar o pecado, a carne, como muleta para me continuar pecando. Que tem gente, infelizmente, que faz isso. Eu peço perdão, ficar tudo certo, beleza. Eu vou lá, peço perdão. Como eu já ministrei pessoas assim. Eu vou lá e peço perdão, Deus me perdoa. Perdoa. Mas lembre sempre de uma coisa. Ele perscruta o coração. Ele sabe se você realmente está se arrependendo, se você está fingindo um arrependimento, se você está com remorso. Ele sabe. Eu não sei. Às vezes sei, confesso, porque o Espírito mostra. Mas nem sempre a gente vai saber, né? Então, a gente tem que ter isso mesmo, é isso mesmo, Patrícia. O verdadeiro arrependimento, ele vai trazer o quê? Esse prostrar-se, esse admitir que precisa, né? Vamos lá. Condições para aqueles que querem ter uma vida transformada. Ser nascido de novo, a primeira condição. O que é ser nascido de novo? A gente tem falado sobre isso. É simplesmente aceitar Jesus? Não. É ter a palavra entrando e já começar o processo de transformação. É nascer da água, como Jesus falou, e do Espírito. É palavra e vida. Lavagem da água pela palavra. Então, quando eu nasço de novo, eu vou ter o quê? Características de uma pessoa já transformada. Eu não vou ser transformada assim, mas vai mudar. Tem que ter mudança. Não teve mudança, não houve nascimento de novo. Não nasceu de novo. Segundo, ser cheio do Espírito de Deus. Terceiro, ser maduro espiritualmente, testado, emocionalmente estável e curado interiormente. Ser homem ou mulher de estudo e meditação na palavra. Vamos lá? Josué 1,18. Diz assim: todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Todos conhecem essa palavra, né? Esforça-te e tem bom ânimo, Josué. Mas não é só esforça-te e tem bom ânimo. Certo? Eu preciso o quê? Meditar. Eu preciso ouvir. Que aqui está falando em ouvir e praticar. Ouvir as palavras da tua boca, diz aqui, que colocar em prática. Não adianta eu ter todo o conhecimento e eu não colocar esse conhecimento em prática. Quinto, ser homem ou mulher de oração, louvor e adoração. Ser um homem ou mulher de jejum. Sétimo, ser aberto aos dons e exercer os dons espirituais. Vamos lá, a gente ouve hoje em dia
Ah, eu tenho dom de cura, eu tenho dom disso, eu tenho dom daquilo. Gente, quem aqui tem o Espírito do Senhor sobre si? Amém? Então nós temos todos os dons. Paulo diz o quê? Que eu preciso procurar com diligência, para que os dons se manifestem de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a minha vontade. Então eu já manifestei dom de cura, já manifestei dom de milagres. O que mais? Dom de mistério, de revelação. Vamos lá, mais de paz, dom do amor. Mais alguma coisa? Dom de maravilhas, de sinais. Já manifestei. Nossa, mas então a pastora já. Quando Deus quer, eu só preciso ter o meu coração, a minha vida disponível a obedecer. Se naquela hora Deus quiser que eu ressuscite um morto, Ele vai se manifestar com um milagre na minha vida. Agora, se Ele quiser que eu traga uma palavra de conhecimento para Patrícia, Ele vai me mostrar porque ela precisa naquele momento. Ou então a Grazi precisa de uma palavra de amor, então Ele vai me usar com o amor porque ela precisa do amor. Enfim, gente, o dom do Espírito é para ser usado de acordo com a vontade de Deus. Eu não tenho direito de limitar. Certo? E quando eu limito, eu digo é o meu dom, já não é mais de Deus. O ego já entrou em ação e aquilo que era para ser para a glória do Senhor passou a dar uma gloriazinha básica para mim. Né? E a gente tem que ter cuidado com isso, porque a nossa tendência é fazer isso. Vamos lá. Oitava situação, né? Oitava condição. Ter brechas fechadas, analisar as suas vulnerabilidades onde o inimigo o pegaria. É o quê? Parar e olhar para si e saber quais são as suas vulnerabilidades. Eu tenho uma vulnerabilidade. Eu sou meio bravinha. Entendeu? Então, eu tenho que vigiar nessa questão. Porque se eu não vigiar, a velha Cris vem à tona. Que nem o meu avô me chamava de abelhinha. Pense, por que o meu avô me chamava de abelhinha? Né? Era um apelido carinhoso que ele me deu. Mas era abelhinha. Então, a abelhinha tem que deixar o ferrão lá para trás e virar agora o quê? Uma ovelhinha. Né? Deixar de ser abelhinha e virar uma ovelhinha. Mas se eu não vigiar, então eu já sei, eu tenho que estar prestando atenção. E tem dias que a abelhinha quer vir à tona. Mas em nome de Jesus, o Espírito do Senhor vem e você diz, vai abelhinha, a ovelhinha permanecerá. E assim cada um de nós tem uma área. É só a gente analisar. 9, ser irrepreensível, temperante, sóbrio, moderado, ser modesto e hospitaleiro. 10, ser apto para ensinar e aprender, ser uma pessoa adaptável. Eu tenho falado aqui no nosso meio, se eu for uma pessoa adaptável no Senhor, né? Deixar bem claro, você não vai chegar de repente num lugar, o pessoal vai te mandar pecar, você vai se adaptar, porque eu, tá lá, né, fazer o quê? Não, em nome de Jesus, tá amarrado, tá repreendido. Mas uma pessoa, perdão, adaptável, ela vai em qualquer lugar do mundo, ela é observadora e ela vai se adaptar ao esquema daquele lugar. Por quê? Porque ela está servindo ao reino e ela vai chegar e as pessoas vão querer que ela volte. Por quê? Porque ela sabe se comportar nas situações que ela está vivendo. Ela não chega nos lugares e quer tomar conta. Não, ela respeita a individualidade de onde ela está. 11ª, não ser violento, ser cordato, pacificador e inimigo de contendas, não avarento e não neófito. Não neófito é novo na fé, né? Imaturo. 13º, que ouça a voz de Deus e a voz dos homens. Provérbios 12, 15. Vamos lá, Provérbios 12, 15. Amém? Ainda não? O
caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então, o tolo sabe tudo. Não, eu sei, eu conheço as escrituras, de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, eu sei como reagir, como agir, eu sei. Esse é tolo. Porque até que ele saiba, nós não podemos ser autossuficientes dessa maneira, porque esse eu sei já vai me trair. Então eu preciso, mesmo que eu saiba, eu preciso parar e ouvir. Porque Deus vai falar comigo de novo. Já aconteceu N maneiras de vezes de eu estar conversando com alguém e alguém está falando comigo algo que eu já sei assim, meu Deus. Mas talvez eu não saiba no íntimo, na essência, e Deus quer falar comigo. Ou o Senhor está me ensinando a humildade. E eu devo então ouvir novamente. Isso, dessa maneira, né? Dessa forma. Isso vai demonstrar o quê? Humildade e um espírito ensinável. E eu vou estar admitindo para Deus, que a pessoa nem sabe que eu já sei, mas eu vou admitir para Deus que eu preciso de mais dele, que eu preciso do meu irmão, do conselho do meu irmão e ele de mim. E a última coisa que eu anotei, mas eu creio, anotei mais uma antes, que tenha boa reputação dos de fora e que seja íntimo de Deus. Eu pus aqui por último, mas eu creio que é a mais importante de todas, intimidade com Deus. Sabe? A intimidade com Deus, ela vai gerar capacitação para alcançar essas coisas. Para acreditar, para ter fé, gente. A gente tem vivido dias que tudo tem dito para nós que não, que não, que não. Você vai trabalhar, as pessoas ao teu redor parece que estão o tempo todo tentando puxar o teu tapete. Se você não vigiar, você tenta puxar o tapete dela também. Só que isso não é uma condição normal para um cristão, para um discípulo do Senhor Jesus. A condição normal do discípulo é da outra face. Mas ao mesmo tempo tem momentos que o Senhor quer que nós nos posicionemos com autoridade. Então eu preciso ter o quê? Intimidade com Deus para discernir os momentos e as horas. Certo? Aqui, seja íntimo de Deus. Assim, claro que eu acho que muita gente sabe assim, o que é ser íntimo de Deus, mas assim, com mais profundidade, assim. É ter uma vida com Deus não só de ir orar, tipo assim, eu estou com Deus quando eu estou orando. Não, eu estou com Deus quando eu deito, quando eu acordo. É ter um estilo de vida de adorador. Que nem eu tinha umas moças que eu estava ministrando e elas tipo assim, elas se sentiam na presença de Deus só quando estavam orando, né? Daí eu comecei a ministrar o quê? Eu tô na pia lavando a louça, eu tô com Deus. Eu tô dirigindo um carro, eu tô com Deus. Eu estou corrigindo um filho, eu estou com o Senhor. Eu estou no meu trabalho, eu estou com o Senhor. Essa intimidade não vai permitir que eu peque contra Deus, porque o temor me acompanha. Porque a presença dele, ele não é onisciente. A gente sabe. Ele é onipresente? Eu sei. Mas se eu escolher acreditar que Deus só está comigo quando eu vou para a igreja, templo, ou quando eu estou no meu quarto de oração de joelho dobrado, o que vai acontecer com a minha mente natural? Eu vou crer sem querer, não é uma coisa que eu faço de propósito, mas a minha mente está acostumada com isso. Então as situações do dia a dia vão acontecer, mas como Deus só está no templo, só está na hora que eu estou com o meu joelho dobrado, ele não vai ver isso aqui. Eu me engano com essas pequenas mentiras. Você está entendendo? Então uma vida de intimidade com Deus é um estilo de vida de adorador. Eu lavo roupa com Deus, eu passo roupa com Deus, eu lavo louça com Deus, eu assisto uma série, um seriado que a gente escolhe com Deus e Ele vai falar com a gente em aspectos fundamentais. Um filme, eu vou pedir discernimento. Ou eu vou mudar de canal porque o Espírito do Senhor está comigo, porque os programas de televisão estão mostrando demais as partes íntimas das mulheres ou dos homens. Ou tem um monte de bobagem sendo dita emocionalmente nesses programas. Então eu vou usar o meu dedinho, não só para apontar o dedo para alguém, mas para me abençoar. Como é que é controle? Mudar o canal.
E quando a pessoa, vamos supor, ela sai, isso acontece comigo. Às vezes eu sinto medo de sair, eu saio, mas dentro de mim, igual você falou, intimidade com Deus é você estar em qualquer lugar, saber que Deus está com você. Mas quando a pessoa fica dentro dela, assim, ó, reafirmando, não vai acontecer nada, tá tudo bem, Deus está comigo, Deus está comigo. Você está crendo que Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. O que tem acontecido nessa guerra toda é que às vezes as outras coisas têm sido maiores do que essa afirmação. Mas por causa das inseguranças que o Senhor vai trazer à tona para cada um de nós, para que a gente entregue para Ele e seja livre. Mas esse é o caminho. Não, em nome de Jesus. Ele me curou, Ele está comigo, nada vai me acontecer. Eu repreendo todo espírito de medo. Em nome de Jesus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não é, lá em João diz isso, não. A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Jesus não fez isso? Ele usou a palavra. Ele não disse, lá está escrito, lá em Josué, não. Está escrito. A palavra tem poder. Usamos a palavra de Deus. Eu falei uns dias para trás, na verdade não é você separar o seu eu espiritual com o seu eu carnal, é você ser espiritual 24 horas. Sim. Até a gente conversa com o Geraldo uma vez que ele falou uma dica lá, assim, eu fui perder para Deus, Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo? Aí Deus tinha dito que Deus respondeu para ele num outro modo, mas você respondeu a pergunta dele. Falou assim, eu perguntava, Deus, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo aqui ainda? Aí ele falou assim, Deus fala que é para nós aprender a adorar. 24 horas por dia, no céu não terá noite, né? Sim. Então é 24 horas por dia, ser santo, 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 como ele é santo. Exato. Não você ser carnal no mundo e na igreja ser espiritual. Isso. Não, agora sou separar a sua vida secular da fora. sua vida espiritual. Não, Isso, é ser espiritual. 24 horas. 24 horas. Não, mas o meu chefe, o meu trabalho exige. Então, você vai ter que escolher entre a sua vida com Deus e o seu trabalho. Não importa. Gente, princípios são princípios. Não podem ser quebrados. Mas... Não, você vai orar a Deus, Deus vai te dar uma estratégia para você ser obediente em princípios. Mas o meu chefe me manda mentir. Explique para ele que você não pode mentir. E não minta. Deus vai te honrar, nós falamos no primeiro estudo sobre isso. Ou o chefe manda você botar alguém de castigo, na escola. E não pode. Né? Não é para ser feito daquela maneira. Ou alguém... Enfim, tantas coisas podem acontecer. O famoso telefone, né? O famoso telefone. Diz que eu não tô... Tô que não. Né? Mentira. Até eu estava conversando hoje, bem lembrado, estava falando hoje sobre isso. A gente quer que os nossos filhos dê exemplos, caminhem de uma maneira, ou nós mesmos. Agora, o que os pais têm feito? Manda dizer que eu não tô. Ou até manda a esposa, ou manda o esposo. Não quero falar não. Então, eu estou plantando que tipo de semente? Sementes de destruição. O que eu vou colher? Bênção. Sementes de destruição. Uma semente de milho geram quantas outras sementes? Centenas? Quantas uma soca de milho tem? Não sei, deve ser milhares, né? Eu nunca parei pra contar. Centenas e milhares. Pense! Agora como é que chama? Numa plantação de milho, num milharal. Agora vamos imaginar uma semente minha, de bênção. O que ela vai gerar? Uma colheita de bênçãos. Agora imagina uma semente maldita. O que ela vai gerar? Só que Deus é misericordioso. Então se eu estiver plantando sementes malditas e eu me arrepender, Jesus vai o quê? Remediar e vai colher comigo. Eu acho que não abriu a porta. Não, eu acho que é a Cristina, porque ela não abre o O portão aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Quando somos repreendidos por Deus, né? Somos confrontados no nosso caráter e precisamos vigiar, pois os demônios só esperam uma brecha para agir, sendo eles rebelião, contenda, orgulho, competição e amargura. Gente, quando nós somos confrontados, seja por namorado, seja por esposo, sejam por amigos, sejam por irmãos, por pastores, por líderes,
Um desses sentimentos aqui vai tentar nos assolar. E se eu der vazão para um deles, o que vai acontecer? Vai abrir uma brecha de destruição que vai gerar o quê? Destruição. Rebelião, contenda, orgulho, competição e amargura. Tudo isso pode ser gerado se eu não vigiar quando eu for repreendido por Deus, por uma autoridade constituída por Deus. E uma outra coisa muito importante, toda repreensão é para gerar maturidade e transformação. Mas foi injusto, pastora. Foi injusto tentar. Então, se nós não vigiarmos nesses sentimentos que acontecem na nossa vida, que são naturais, isso vai trazer destruição para as nossas vidas. Página 14. Vamos lá. Fidelidade com Deus através do seu caráter. Como discípulos, temos que aprender com Deus através da palavra, os mandamentos, e com fidelidade aplicá-los no nosso estilo de vida. Então eu vou mostrar que eu sou fiel com Deus com as minhas atitudes, de quê? De obediência. Não adianta eu ser um hipócrita, falar aqui pra vocês toda bonitinha, não é? E daí a minha vida não condiz com nada daquilo que eu estou pregando. O que vai acontecer com os meus frutos? Vão ser, o que Jesus falou? Essa árvore vai ser cortada e lançada fora. Naquele dia eu até vou dizer, oh, Senhor, mas eu expulsei demônios. Senhor, eu curei enfermos. Senhor, eu fiz. Eu, né? Oh, eu fiz, eu tá. Oh, a dona Cristiane, a pastora Cris, ó. Apartai-vos de mim, pois não vos conheço, vós que praticais iniquidade. Ué, mas eu não expulsei tudo no nome de Jesus? Não te conheço. Você usou meu nome, eu honrei, mas não te conheço. No original, essa palavra não te conheço é gnosco ou gnosco. E ela é comparada à relação sexual entre um homem e uma mulher. É o momento de maior intimidade entre um casal, não é? É o momento só meu e do meu marido. Só entre o marido e a esposa. Por que Jesus, por que a palavra original significa isso? Porque Jesus não quer só eu conheço de ouvir falar. Ah, oi, tudo bom? Beleza? Legal. Não, conheço fulano. Não. Ele quer que nós o conheçamos na intimidade. Ele quer profundidade. E é isso que tem que fazer diferença. É isso que gera essa transformação que a gente quer. Que o medo vai embora. A angústia vai embora. A incredulidade vai embora, né? Porque tantas situações a gente já passou, a gente já viu, de pessoas falando uma coisa e fazendo outra. Quanto mau testemunho nessa vida. Não adianta a gente querer perfeição também da liderança, mas eu não estou falando de perfeição. Estou falando de coisas que gritam. Estou falando de falta de caráter, de mentira, de devassidão. Mentira, gente. Meu Deus, nós estamos vivendo tempos terríveis. E as pessoas têm usado a palavra de Deus para se justificar. E a palavra de Deus, ela existe para nos transformar, não para justificar os meus erros. A palavra não tem que se moldar a mim, eu tenho que andar de acordo com ela. Deuteronômio 30:11. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Que lindo, né? Olha só. Porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto ou escondido. E tampouco está longe de ti. Por quê? Porque hoje isso aqui, gente, está dentro de nós. Está dentro de vocês, está dentro de mim. Não tem como eu esconder algo. Deus não permite. Por isso que as coisas vão acontecer, os tempos estão correndo, estão rugindo, essa que é a grande verdade, porque o cumprimento de todas as coisas é chegado. E Deus diz o quê? Que não está encoberto. Então ninguém naquele dia vai poder dizer
eu não sabia. Ou eu nunca ouvi, porque Deus é justo. Todos vão ter a oportunidade. Todos. A palavra do Senhor também diz que no final dos tempos, né, a igreja de Laodiceia viria à tona, que é uma igreja morna. Uma igreja, vamos lá, agora vamos entrar para a gente encerrar. Uma igreja, um templo, nós, mornos, ou com seus sentimentos confusos, porque não sabe o que quer, não tem uma meta certa. Em Cristo não dá para ficar em cima do muro, ou eu estou com Ele, ou eu não estou com Ele. Então, eu preciso ter uma meta, eu não posso ser morno, eu tenho que ser ou frio ou quente, para que eu possa alcançar a vitória. Quem dera fosse frio ou quente, mas não morno. E é isso que o diabo, é isso que Satanás tem querido fazer com a igreja dele, com nós, com as nossas vidas. Confundir os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas reações. Porque se ele consegue bagunçar isso, eu fico perdido. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho, que eu sei, eu já não sei tanto assim. Mas Deus quer fazer diferença. E nesse tempo, Deus tem levantado homens e mulheres de Deus, que são Filadélfia. Eu gosto muito de falar sobre Filadélfia. Vamos abrir lá Apocalipse para a gente encerrar. Já vou falar. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Cada um lê um versículo até o 13, pode ser? Vou começar, tá? Daí vai a Patrícia, o irmão. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Versículo 8. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus, e não são, mas mentem, e eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Guarda os que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Quem vencer, eu farei a coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui é uma carta para nós, os remanescentes do Senhor, aqueles que estão sendo juntados, estão sendo chamados para quê? Para uma vida que está dizendo aqui: eu sei que vocês têm pouca força, porque é difícil nadar contra a corrente. Vocês já tentaram pegar uma correnteza no rio, no mar e nadar contra a corrente? Pense, Fôlego. você dá 2 braçadas e vai 3 para trás. Você não sai do lugar, e pelo contrário, você vai mais ainda para trás. Esse é um tempo que nós estamos nadando contra a corrente, onde as pessoas dizem algo que no fundo nós sabemos que não é, porque a verdade que está chancelada nos nossos corações está vindo à tona. E Deus diz: eu sei que vocês têm pouca força, que vocês são pequeninos, mas guarda a tua coroa, guarda o que tens, guarda, certo? No mais profundo do nosso coração, para que no momento oportuno nós possamos transbordar e ser aquele celeiro prometido para o final dos tempos, para dar alimento, e muito alimento. Gente, nada do que nós estamos passando aqui nas nossas emoções, nada do que vocês passaram, do que eu passei na minha vida,
não serve ou não vai servir para edificar alguma vida. Não só as nossas, mas muitos que o Senhor vai colocar perto de nós. Amém? Graça e paz, até semana.